19 de agosto de 2013. Pênalti polêmico marcado aos 45 do segundo tempo garante vitória do Corinthians sobre o Coritiba. E essa vitória veio com um pênalti duvidoso. O Corinthians volta ao G4 do Brasileirão, com 25 pontos conquistados. Jadson perde pênalti. São Paulo empata com o Flamengo e completa 12 jogos sem vencer no Brasileirão. Palmeiras marca 3 gols em 20 minutos, vira o jogo no fim e ganha do Paysandu no Pacaembu. Secretário-geral da FIFA visita a Arena Corinthians e aprova a casa que vai abrir a Copa do Mundo. Muito obrigado, all of you. Thank you. Tem também o evento que marcou o lançamento da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. E ainda um show de gols pelo Brasil e no mundo. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, boa noite. Num jogo complicado e sem muitas chances de gol, o Corinthians sofreu, mas conseguiu após a marcação de um pênalti polêmico aos 45 minutos do segundo tempo, marcar o gol da vitória e retornar ao G4. Veja na narração de Fernando Solera. E, normalmente impedimento, mas ele saiu, a cabeçada não. A cabeçada defendida. Tentava Alexandre Pato e quase que ele fazia. Renato Augusto, belo toque, voltou para ele, olha a bomba, o goleiro defendeu, bateu roupa na sobra com Gil. E o lateral acaba sendo do Coritiba. Emerson está fora para a entrada de Romarinho. Emerson fora, entra Romarinho no time do Corinthians. Romarinho procura se livrar de Urso, deixou na esquerda, bateu, Pato chegou no cruzamento de Fábio Santos e conseguiu jogar a bola que estava rasteira no chão por cima do gol. Que é isso? Aí Júlio César tocou de cabeça, a resposta do Corinthians com o Rafa, vai Danilo, dividiu, caiu Danilo, Luiz marca em cima, o juiz marca o pênalti. Corinthians pode sair ganhador aí, ganha ou não ganha? 1, 2, 3, gol! Guerreiro! E aí nasce a vitória do Timão depois de 91 minutos de luta. Boa noite, Flávio. Boa noite, Anitta. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Uma vitória que muitos disseram, eu não trabalhei nessa partida, eu trabalhei no jogo da Portuguesa, mas daquilo que eu acompanhei ontem no Mesa Redonda e vi depois desse Corinthians e Coritiba, o Corinthians continua sem jogar um futebol convincente. O resultado foi ótimo, né? Permitiu que o Corinthians entrasse no G4, continuasse com essa diferença de 4 pontos para o líder Botafogo, que não é uma diferença tão grande, ainda não terminamos o primeiro turno. Então, em termos de matemática, o Corinthians está bem no campeonato, está no G4, com vaga para a Libertadores, mas o problema, o que preocupa, é o Corinthians dentro de campo. Não é? O Corinthians, desde a saída do Paulinho, não é que o Tite vá chorar, vai se lamentar, os jogadores do Corinthians tenham que se lamentar, mas o Corinthians não se achou ainda. Talvez estava tentando buscar uma formação com o Guilherme, agora perdeu esse jogador e o Tite vai ter que promover alternativas. O Ibson não está muito aquém. O Emerson ontem pisou literalmente na bola, poderia ter sido expulso no lance que foi mostrado aí. E mais que isso, né? Saiu na bronca com o Tite que teve uma parcela importante para o Emerson renovar com o Corinthians, um jogador de 35 anos, saiu na bronca com o Tite, dentro desse ambiente bom que é o Corinthians, Flávio. O Emerson ontem pisou na bola e daqui a pouco nós vamos falar mais do Emerson, que no meu entendimento, sobre uma polêmica que surgiu no dia de hoje, ele tentou desviar o foco e acabou dando um tiro no pé, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E o lance do pênalti, obviamente, não foi.
né? Fica claro aí que foi um choque normal dentro da área, e essa história de apito amigo também é bobagem, porque o Coritiba foi ajudado na rodada anterior, a Portuguesa foi prejudicada, agora é o Corinthians, e por aí vai, o nível da nossa arbitragem é muito ruim. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. De novo, não foi um grande jogo, não. A gente espera muito do Corinthians. Você tem que fazer a sua projeção de acordo com aquilo que você espera do time. O Corinthians está abaixo do que pode. Todo mundo sabe disso, o Tite sabe disso. Não adianta localizar em X ou Y. Muitos estão pegando muito no pé do pato, mas a verdade é que a bola não está chegando. Quando chega também, ele não está aproveitando. Também é outra verdade. O Corinthians jogando menos do que pode. Ontem o resultado correto seria um empate. Acabou aparecendo esse pênalti generoso e com isso o Corinthians soma mais 3 pontos. Acho que o Corinthians continua sendo o grande favorito do título. Acho até, insisto no que eu falo, continua correndo sozinho. Mas precisa se ajudar um pouquinho mais. Está começando a se esforçar para perder o campeonato. Mas acho que ainda assim, você vê, está 4 pontos do líder. Sem fazer, e não creio que o líder tenha fôlego para encarar o Corinthians quando ele se soltar. Aliás, o Botafogo ontem, ele teve um primeiro tempo com a equipe reserva da Portuguesa sofrível. No segundo tempo, a Lusa parou, era um time esfacelado, aí construiu aquela vitória. Tem um ótimo time. Isso. Não um ótimo elenco. Mas mesmo assim, mesmo esse ótimo time ontem no primeiro tempo lá no Canindé, Flávio, o Botafogo passou maus bocados com a Portuguesa totalmente desfalcada. Mas se o Botafogo pudesse jogar com esse time sempre, eu até diria que ele estava na briga. Mas o brasileiro sabe que não é assim, né? É elenco, e aí a coisa complica, a vantagem do Corinthians fica muito grande. E você vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Você acha que foi pênalti no Danilo? Sim ou não? Acesse e vote. O resultado eu dou no fim do programa de hoje. O Garrafa já falou que não, né? Não. Flávio? Claro que não. Até o Péricles Bassol sabe que não foi. É que ele é caseiro. O Danilo sabe que não foi. É pênalti generoso. O São Paulo perdeu uma grande chance de acabar com o jejum de vitórias no Brasileirão. O meio-campista Jadson desperdiçou uma cobrança de pênalti aos 42 do segundo tempo e o tricolor ficou no empate em 0-0 com o Flamengo. Agora são 12 jogos sem saber o que é vencer no campeonato. No primeiro tempo, o São Paulo balançou a rede, mas o juiz Ricardo Marques Ribeiro assinalou que Aloísio, ele de novo, usou a mão para fazer o gol e anulou a jogada. Na etapa final, o tricolor teve outra chance de abrir o placar. Pênalti de Luiz Antônio em Lucas Evangelista. Jadson foi para a cobrança e Felipe defendeu. Final no Mané Garrincha, Flamengo 0, São Paulo também 0. Outro pênalti generoso, só que aí a consequência foi menor porque o goleiro do Flamengo defendeu. Mas, na verdade, o São Paulo foi um pouquinho melhor no segundo tempo, mas ainda está longe daquele time que todo mundo imagina que o São Paulo possa vir a ser. O elenco é muito fraco, o time é muito ruim. O Aloísio é um gênio, né? Realmente, ele cada semana ele me convence mais que ele precisa ganhar um prêmio Nobel de inteligência. Mas, de qualquer maneira, ontem poderia até ter vencido, mas foi melhor que não tenha vencido porque com pênalti generoso a coisa fica mais complicada. Não foi. O árbitro marcou, só ele viu o pênalti, aí o Jadson acabou perdendo, mostrando que realmente há uma enorme insegurança no time do São Paulo, os nervos estão à flor da pele, além da claríssima limitação do elenco. Repito o que disse anteriormente, né? Trabalhei no jogo da Portuguesa, vi dentro do Mesa Redonda os melhores momentos do Corinthians e também do São Paulo, e o primeiro tempo do São Paulo, daquilo que eu pude apurar, não foi um bom primeiro tempo. Na segunda etapa, o São Paulo até poderia ter merecido a vitória, o pênalti, concordo com o Flávio, não aconteceu absolutamente nada, o Aloísio precisa se acalmar, sei lá, ter uma conversa com ele, porque está prejudicando o São Paulo, não é a primeira, a segunda, já é a terceira vez que ele comete um lance bizarro, e o pênalti é o emocional, é o retrato do São Paulo. O Jadson é um jogador de qualidade, jogador que disputou a Copa das Confederações e vai bater um pênalti tão mal como bateu. E não é um privilégio dele. O próprio Rogério Ceni, que tem um legado muito grande dentro do São Paulo, o goleiro que marcou mais de 100 gols na carreira, também perdeu o pênalti. E o Luiz Fabiano também. Luiz Fabiano, então
mostra como está o emocional. A perna pesa nessa hora, né, Flávio? Você sabe muito bem, o ano passado na Copa CESP, na hora de um pênalti, você foi lá, bateu e errou. Né? Não estava até lembrado. Simultaneamente. Pior que foi um do lado do outro. Mas a perna não pesou. No meu caso foi ruindade. A perna não estava pesada. Só que a gente não tem compromisso nenhum. De qualquer forma, a gente entende, o Jadson, ele não quis tirar do goleiro, ele preferiu, apostou que o goleiro ia para um canto e bateu muito para o meio. O Felipe adiantou-se no lance e fez a defesa. O São Paulo, a boa notícia é que vai ter agora toda uma semana para enfrentar o Fluminense. E aí o Paulo Autuori vai poder parar de reclamar também que não está tendo tempo para treinar o elenco. Agora tem uma semana. Para quem não tinha nada, uma semana eu acho que já é um tempo, no mínimo, razoável. Bom, muito bem. No confronto entre os dois piores ataques do Brasileirão, Bahia e Santos empataram em 0-0 na Arena Fonte Nova. Com mais esse resultado, o Peixe completou a 6ª partida sem vencer no campeonato. Em Novo Hamburgo, outro empate em 0-0, mas dessa vez entre Internacional e Atlético Mineiro. E o Botafogo venceu a Portuguesa no Canindé e assumiu a liderança da competição. Veja os gols do final de semana. Em casa, o Náutico recebeu o Fluminense. Samuel, aos 25, marca este golaço. Samuel não perdoa este golaço. 1-0, placar final, Fluminense. Cruzeiro recebeu Vitória. Léo, de cabeça, marca o primeiro gol da Raposa. Cruzeiro 1, Vitória 0. Aos 13 minutos do segundo tempo, Mike. 2-0, Cruzeiro. Dinei, cobra pênalti, diminui para o Vitória. 2-1. Borges, cruzamento da esquerda, de cabeça ele faz. 3-1, Cruzeiro. Ricardo Goulart marcou o 4º gol da Raposa. E aos 39, Vinícius Araújo fecha a goleada. Final, Cruzeiro 5, Vitória 1. Vasco da Gama e Grêmio debaixo de muita chuva. Barcos não perdoa a marca debaixo d'água. Barcos 1, Grêmio, Vasco 0. Alex Telles não perdoa a marca contra. Tudo igual 1-1. Ramiro aos 36 coloca o Grêmio na frente. 2-1 Grêmio. No início do segundo tempo, de novo ele, Barcos, se livra da marcação e marca um belo gol. Barcos não perdoa, marca. Grêmio 3, Vasco 1. André desconta para o Vasco, mas era tarde. Final, Vasco 2, Grêmio 3. Em Campinas, a Ponte encarou o Goiás. Walter, o Gordinho, fez o único gol da partida. Ponte Preta 0, Goiás 1. Portuguesa encarou o Botafogo, Bolívar de cabeça. Marca o primeiro gol para a equipe carioca. 1-0 Botafogo. Luiz Ricardo também de cabeça empata, tudo igual 1-1. Portuguesa 1, Botafogo também 1. Aos 26, o centroavante não perdoa a marca. Ele, Rafael Marques, outro belo gol. 2-1. Rafael Marques não perdoa a marca. Aos 31, veterano bom de bola, Sidorf. Toca a bola para Elias, que não perdoa e faz o 3º gol do Botafogo. Final, Portuguesa 1, Botafogo 3. Atlético Paranaense encarou o Criciúma, que saiu na frente com o Sueliton. 44 minutos do primeiro tempo. Criciúma 1-0. Sempre ele de pênalti, Paulo Baier empata. Atlético 1, Criciúma também 1. Aos 27 minutos do segundo tempo, Ederson de cabeça. Grande a vitória do Atlético pelo placar de 2-1. Olha, tem 4 times paulistas que merecem amplamente a Série B, hein? São Paulo, Portuguesa, Ponte Preta e o Santos. Ponte está fazendo tudo para cair também, está se esforçando para caramba. Não consegue ficar entre os últimos colocados, mas está lutando para isso. E existe 0-0 e 0-0. Então ontem eu ficava olhando um pouquinho do jogo do Internacional e Atlético e Santos e Bahia. Inter e Atlético foi um belo jogo, jogo bem disputado. Aquele gênio chamado Fernandinho, que jogou no São Paulo, estreou no Atlético, deu uma cotovelada no rosto de um jogador do Internacional, foi expulso ainda no primeiro tempo. Foi um jogo nervoso, mas foi um jogo de futebol. Santos e Bahia, eu demorei muito para entender o que eles estavam jogando. Em algum momento parecia jogo de futebol, muito pouco, sabe assim, dos 90 minutos, uns 30 segundos e tal, você lembrava jogo de futebol. Eles jogaram alguma coisa indescritível. Era um campo de futebol, eles estavam vestidos como jogadores de futebol, com bola, mas não era futebol. Ô, coisa horrorosa. Série B, no sábado, com mais de 18 mil pessoas no Pacaembu, o Palmeiras começou mal o jogo com o Paysandu e viu o retrancado adversário abrir 2-0 no placar. Se não deu na raça, se não deu na técnica, teve que dar então na raça, né? O Verdão mudou a postura nos 30 minutos finais e conseguiu arrancar a virada para delírio de todos os palmeirenses presentes no Municipal. Acompanhe.
cortou totalmente o lançamento, vem no contra-ataque o Paysandu. Olha a bola aí com o Nicásio, rolou lá para a entrada da área do tiro e é gol. Gol do Paysandu. Pablo. Vem na subida então Pikachu, enfiou lá na frente no ataque. Ih, olha a bola de perigo, atenção, levantamento e gol. Gol do Paysandu. Vai Luiz Felipe, alcança? Não alcança, alcançou, beleza, alcançou. Fugiu do Pablo, tocou de pé esquerdo, tem cabeçada e gol. Gol de Allan Kardec! Anderson passou à frente outra vez, o Wesley pegou, quebrou o eixo, deixou atrás para Mendieta, o juiz está dando uma falta. E vem cartão, hein? Cartão para o camisa 5, Wanderson. E olha a briga, até o banco de reservas entrou na briga com o Wanderson. Ele queria revidar, agora a briga vai se generalizando, hein? Tem gente apanhando aí. Henrique tá lá no meio, pelo amor de Deus, para com isso, que isso só interessa ao Paysandu, diz o Henrique. O goleiro chega ali nele também. Briguento lá é o Wanderson. Vem cartão vermelho na mão dele para o camisa 4, era esperado. Confirmada, portanto, a expulsão de Wesley. Bola de cruzamento para o Palmeiras, a defesa alivia e o tiro que sai é gol. Gol do Palmeiras! Mendieta! O Kleina fala qualquer coisa com ele abre os braços, bateu o Juninho, levantou, o goleiro saiu, ela cai na frente, ele gol. Palmeiras a 49 minutos e 40. Faz-se uma pirâmide para comemorar o gol número 3 do Verdão. 3 Palmeiras, 2 Paysandu. Olha, ninguém quer ir para a segunda divisão, mas o Palmeiras está aproveitando bem, está mostrando, está fazendo jogo emocionante, até com alguma briga, está dando goleada, lidera, casa cheia. O Palmeiras vive um bom momento, um belo momento, está gastando menos que está na Série B. Repito, ninguém quer jogar na Série B, mas o Palmeiras está sabendo aproveitar bem e de repente ganha força para voltar definitivamente para a Série A. Mas o Palmeiras, Flávio, concordo com o que você vem dizendo, o Palmeiras obviamente vai retornar à Série A, é questão de saber em qual rodada isso vai acontecer, mas o que chamou a atenção foi o fato do Palmeiras ter se complicado no jogo do último final de semana. Foi emocionante, a virada, o gol da vitória veio no último minuto, tudo isso é muito legal para o torcedor. Sai com a alma lavada, mas o Palmeiras tem que entender que já no meio de semana ele tem o Atlético Paranaense, adversário que disputa a primeira divisão, que está fazendo uma campanha de regular para boa, o Atlético, e vai jogar a primeira partida em casa, né? Então não pode dar o cochilo que deu com o Paysandu. Porque se toma 2 gols com o regulamento da Copa do Brasil para depois decidir lá em Curitiba, a situação se complica. Então, Palmeiras que tire esse jogo do Paysandu como lição para o próximo meio de semana contra o Atlético Paranaense. Bom, gente, O Brasil encerrou a participação na terceira fase do Grand Prix de vôlei feminino com uma vitória arrasadora sobre o Cazaquistão, que jogava em casa. 3-0, com parciais de 25-17, 25-16 e 25-10. Com o resultado, a seleção comandada por José Roberto Guimarães se classificou na segunda posição para a fase decisiva do torneio, que acontece entre os próximos dias 28 de agosto e 1º de setembro, lá no Japão.
E no último final de semana, no Mundial de Atletismo, Usain Bolt foi o grande destaque. No sábado, ficou com um ouro nos 200 metros rasos. No domingo, ajudou a equipe jamaicana do revezamento 4x100 a ficar no degrau mais alto do pódio. Resultados que o colocaram como o atleta com o melhor desempenho da história dos mundiais, com 8 ouros e 2 pratas. Outro destaque da competição foi a conterrânea dele, Cherry Ann Fraser Price, que com 3 ouros ajudou a colocar o país caribenho no terceiro lugar do quadro geral de medalhas, atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. O Brasil teve uma participação fraca, sem nenhuma medalha. A última chance de pódio foi no revezamento 4x100 feminino, mas o time brasileiro deixou o bastão cair quando estava na vice-liderança e por isso foi desclassificado. Com o desempenho no Mundial, são baixas as expectativas do atletismo para os Jogos Olímpicos no Rio em 2016. Flávio. Gasta-se uma fortuna, quer dizer, sai uma fortuna dos bolsos do governo, mas o dinheiro não chega nos atletas. Então é esse tipo de coisa. Não se espere muita coisa para 2016. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco, Federação de Técnicos de Futebol é lançada em São Paulo. FIFA faz mais uma vistoria técnica no estádio da abertura da Copa. O desembarque do Santos após mais um empate. Foto de Emerson Sheik gera protestos em parte da torcida corintiana. E as notícias do Palmeiras e do São Paulo, a gente volta já. Num evento que reuniu técnicos da nova e da antiga geração do futebol, aconteceu nesta segunda-feira o lançamento da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. Entre vários aspectos, a entidade chega com o objetivo de profissionalizar, regularizar, organizar e unir a categoria em todo o país. Veja na reportagem de Felipe Esboril. Hoje em dia é difícil ver tantos treinadores de nome juntos, principalmente quando estão trabalhando em prol de uma causa só: o crescimento do futebol. A Federação Brasileira de Treinadores nasceu em uma conversa de supermercado. Eu encontrei o Mancini em Orlando, né, em função dos filhos e tal. E uma conversa longa em que eu realmente incuti na cabeça dele que ele era o cara certo para levar adiante essa ideia. Ele é um idealista, né? Um cara fantástico. E para minha surpresa ele levou a sério isso e alguns meses depois já estava no papel a ideia, nós nos encontramos no Rio e a coisa fluiu, né? E o único culpado e até agora não ter definido nada em termos de uma federação somos nós mesmos. Porque não temos união, não temos a palavra e não confrontamos com ninguém. Achei que hoje seria mais um compromisso social, que não foi. Foi um compromisso verdadeiro. Uma mudança de postura com a ampliação da capacitação para a categoria. Por isso, a federação chega para profissionalizar treinadores e fazer crescer ainda mais as condições de trabalho. Para que todo o futebol do Brasil volte a ser um futebol muito fortalecido, necessita dessa mobilização, de muito conhecimento, capacitar novos profissionais, dar condições para que isso possa acontecer e, é claro, se dentro de uma normalidade, uma legislação que possa acontecer, isso ter um grande entendimento. Em pouco mais de 1/3 do Campeonato Brasileiro da Série A disputado, 15 rodadas, 10 treinadores já perderam o emprego. Na Série B esse número é um pouco maior, 15 já foram demitidos. Por que quando um time não vai bem a culpa é do treinador e ele acaba sendo demitido? Porque tudo se direciona para isso, né? É mais fácil mandar o treinador embora do que um grupo grande de jogadores ou o próprio dirigente se pedir demissão, né? Por que o treinador tem sempre a culpa? Porque ele não faz parte do patrimônio do clube. Esse é um erro. Por isso que nós temos que orientar, inclusive, os dirigentes, com poucas exceções, de que isso é possível. Porque quanto mais ele prestigia o treinador, mais esse treinador, a tendência é trazer benefícios. Agora, quando você vai substituindo, é porque você está mostrando a sua própria incompetência. Um contrato registrado na CBF, pagamento integral do vínculo de serviço. Hoje, o que os treinadores mais querem é respeito. Nós tivemos em 3 meses mais de 160 treinadores demitidos no início do ano. São esses que vão ser beneficiados com a federação e não nós que estamos hoje numa Série A. Esse é o grande detalhe da federação, que eu fico muito contente. Eu quero que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, eu possa falar para os meus filhos que eu fiz parte, plantei uma semente
para que esses treinadores futuros do Brasil tenham respeito, tenham dignidade, né? Acho que é uma palavra também importante. Se usou muita palavra lá dentro de respeito. Eu estou tentando achar uma outra, mas eu acho que no fundo é essa mesmo. Respeito, conscientização dos profissionais, das pessoas que contratam os profissionais, que a gente possa ter... porque as coisas podem funcionar melhor, tem que funcionar melhor. E se nós quisermos respeito, nós também devemos lembrar que nós também devemos respeito aos clubes. Então, a partir dessa ideia é que nós deveremos avançar. O respeito para os clubes e o respeito do clube para a nossa entidade. Olha, a federação é bem-vinda, ela é um projeto antigo, tem o sindicato aqui em São Paulo que luta com uma dificuldade ou outra, tem problemas, o professor Mafia faz o que pode. Essa federação nacional, ela tem que trazer ao treinador o respeito que ele não tem. Qualquer um fala qualquer coisa de treinador, mesmo sem conhecer nada de futebol. Qualquer idiota que compra um time de futebol, deita e rola em cima de treinadores. Eu acho que há necessidade, sim, de uma união da classe. Mas não contem com CBF, com essas coisas. Para esses caras está tudo muito bem. Os treinadores é que tem que se unir e eles fazerem a coisa virar. Contar com o CBF, com esses caras, isso aí não serve para nada. Esses caras não vão ajudar em coisa nenhuma. Então, os treinadores é que tem que estar juntos, acreditar no projeto e levar adiante. Acho muito legal, Flávio, esse pensamento de se organizar a classe, esse respeito que os técnicos tanto querem, mas esse respeito tem que ser para todos os treinadores. Não adianta ficar apenas para uma elite, né? Para aqueles treinadores de ponta. Tem que se respeitar toda a classe para que realmente tenha sentido esse movimento. Ele está de volta. Jeremy Valk voltou ao Brasil para vistoriar as obras para a Copa do Mundo do ano que vem. Ele esteve hoje no canteiro de obras do estádio do Corinthians e aprovou a nova arena e disse esperar um Mundial tranquilo e bem sucedido no ano que vem. Acompanhe na reportagem de Luiz Henrique Gurian. Dia de vistoria. No gramado da abertura da Copa do Mundo de 2014, na Arena Corinthians, a mascote Coringa deita e rola. Ô cachorrinha folgada. Bebeto rola a bola. Ronaldo Fenômeno filma. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, supervisiona. E o secretário-geral da FIFA, estrela da visita, observa. Aí chegam os discursos. Júlio Semeghini, secretário de Estado, fala em nome do governador Geraldo Alckmin, feliz com o entorno da obra. Nós estamos nos preparando muito e trabalhando para que a gente tenha uma grande Copa do Mundo. Para isso, estamos investindo muito em mobilidade urbana, tanto a reforma, a modernização de todos os sistemas do trem e de metrô. A vice-prefeita, Nádia Campeão, diz que está orgulhosa com tudo aquilo que a cidade produz. Tenho certeza que vai ser um grande orgulho para os paulistanos, para os paulistas e para os brasileiros em geral. Vocês estão todos de parabéns por fazer em pouco tempo erguer esse estádio tão maravilhoso. André Sanches, ex-presidente do Corinthians, o pai da arena. O estádio a gente vai terminar realmente em dezembro, como está combinado. Não vou dizer aqui que o estádio é isso ou aquilo, mas é um estádio de futebol pro Corinthians, para a cidade de São Paulo e, por que não, para o Brasil. Mas dizer que toda a imprensa e nós temos que lutar mais uma vez pela grandeza e pelo crescimento da Zona Leste. Bebeto não poupa elogios ao campo de jogo. O que eu estou vendo é gramado perfeito, né? Ronaldinho, quem der de canela nesse campo aí, tem que parar de jogar bola, hein? E para o pedido de volta Ronaldo para vencer o São Paulo, o Fenômeno responde. Tá nem precisando. Tá nem precisando eu voltar, não, pô. Jeremy Valk diz que gostou de tudo que viu. Avaliza, mostra alegria, otimismo para a abertura da Copa. Fala que não está surpreso. Agradece aos operários e solta o português. Thank you, muito obrigado, all of you. Thank you. Perguntas. Primeiro dinheiro do Banco Nacional do Desenvolvimento Social, BNDES. Chega ou não chega? Todos os encaminhamentos foram realizados de forma satisfatória e nós estamos muito próximos de um desfecho favorável às ações para que os recursos sejam liberados para a Arena do Corinthians. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, José Maria Marim, não compareceu a essa visita. Quis saber então do secretário-geral da FIFA, Jeremy Valk,
se ele sentia-se aliviado ou preocupado com essa ausência. Eu sinto falta da Praia da Sardenha, onde estive em férias. Com tanta personalidade por aqui, gente importante, Bebeto, Ronaldo, ministro, todo mundo junto. Para que falar de coisas ruins? Vamos falar de coisas positivas, pensar para frente. Vamos pensar positivo. Esquecer tudo aquilo de negativo. Vamos olhar para frente, pensar alto, pensar, repete, positivo. Quando se está com o bolso cheio, é realmente pensar positivo, né? E assim está o bolso dos homens da FIFA. Sobre o gramado, Flávio, eu espero que o gramado da Arena Corinthians não seja igual aos gramados que foram colocados nas demais arenas, que já sofreram na Copa das Confederações e agora estão muito ruins, né? A Fonte Nova, tá? Brasília, então, nem se fala, são estádios ruins. E acabo de descobrir nesta reportagem que não moro mais em São Paulo. Eu pensava que eu morava em São Paulo, mas o secretário de Obras disse que na cidade de São Paulo está sendo um grande investimento em mobilidade urbana. Na cidade onde eu moro não tem esse investimento, eu não vejo esse crescimento. Então eu lamento informar, preciso descobrir aonde eu estou morando. Porque até então, até antes de entrar no programa, eu entendia que morava em São Paulo. Lá na região do Itaquerão tem alguma coisa. Aliás, desculpe, gente, falei Itaquerão, não é Itaquerão, é Arena São Paulo. Isso já ficou muito claro, né? Arena São Paulo, é o local onde a FIFA vai tratar. Jerônimo, que beleza, né? Tudo bem, vamos sorrir, vamos brincar, alegria. Quero ver o final a conta, como é que vai ficar essa conta. Deixa eu passar um recado legal para você da nossa Accord Company. Você que possui algum tipo de contrato de financiamento, sendo de carro, casa, moto, caminhão ou imóvel, esse financiamento está pesando demais no seu orçamento. As parcelas estão muito altas. Você já percebeu que está pagando um valor muito maior do que o valor que você pagou pelo bem? Pois é, muitos contratos de financiamento estão realmente com juros abusivos e taxas indevidas. E você pode estar pagando muito mais do que é permitido por lei. Mas a Accord Company vai te ajudar. A Accord Company é especialista em avaliação e revisão de contratos de financiamentos e pode reduzir o valor da sua parcela atual em até 50%. É isso mesmo, você pode reduzir o valor da sua parcela, da parcela do seu financiamento pela metade e ainda receber de volta os juros que pagou indevidamente. A Accord Company vai possibilitar a recuperação do seu dinheiro e a valorização do seu patrimônio. Então ligue agora para 11 22 27 42 10 e agende uma consulta absolutamente de graça. 11 22 27 42 10. Não perca o seu patrimônio para os juros abusivos. Conte com a Accord Company. 11 22 27 42 10. E a gente viu aí a matéria do Gurian, vamos mandar um beijinho para Luísa Gurian, filha do Gurian, que hoje faz aniversário. Muitas felicidades para você, tá? Aproveite aí o seu dia. Bom, a semana começou agitada no Corinthians, né? Às vésperas da estreia na Copa do Brasil, a preocupação nessa segunda-feira tomou outro rumo. O principal assunto no CT Joaquim Grava foi uma polêmica envolvendo o atacante Emerson Sheik. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Nem Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil. O assunto hoje no Corinthians foi a foto que Emerson Sheik postou ontem na internet para comemorar a vitória frente ao Coritiba. Paolo Guerreiro não ficou surpreso com a atitude do companheiro. É Sheik maluco, né? Todo mundo sabe disso. Se Emerson é maluco, ele pode então comemorar um gol dando um selinho nos companheiros. E aí, Guerreiro? Não, um abraço sim, mas um beijo não. Chance zero? Não, chance zero. Para Guerreiro, Emerson não vai ter problemas com a torcida corintiana por causa dessa foto. Quem não sabe que Sheik é maluco? Todo mundo sabe que Sheik é maluco. É cara que gosta de brincar, gosta de brincadeira. Então acho que ninguém vai subir porque torcedor corintiano sabe. Incluso tem uma canção quando o Sheik o bicho vai pegar, uma coisa assim, sabe que Sheik é maluco, então é normal. Se Emerson vai ou não ter problemas com a Fiel por causa dessa foto, só o tempo vai dizer, pois hoje um pequeno grupo de torcedores compareceu ao CT para protestar contra a atitude do atacante corintiano. Nós não queremos
que o Sheik fique mais. Se ele continuar fazendo essas palhaçadas dele, bola ele joga. Mas não vem querer tirar a torcida do Corinthians. Todo mundo tá indignado, mano. Nós não estamos aqui com ideia de homofobia ou não. Mas se ele quer fazer essa palhaçada, que ele vai para outro clube. Hoje a gente veio aqui em poucos, mas nós vamos tumultuar a vida dele, mano. Porque nós não achamos certo o que ele fez, mano. Sair ainda, além de tirar foto, ainda falar que é normal, que não pode ter preconceito. Lógico que não pode, mas não é ele jogador do Coringão aí. A gente sempre não tira onda aí com os Bambi aí. Agora vai querer que os caras tiram onda com a gente? Não. Bom, eu não vou aqui discutir a cura gay, é uma grande bobagem isso, né? Acho que cada um tem a sua opção sexual. Eu só entendo o seguinte, eu vou falar de futebol. O Emerson ontem, ele fez uma grande bobagem. Esteve mal no jogo, quando foi substituído, desrespeitou o comando, desrespeitou o técnico Tite e, sei lá, o Emerson tentou desviar o foco. É a impressão que ficou. Ah, vou colocar a foto, hoje só se falou disso, ninguém falou da indisciplina do Emerson, ninguém falou da entrada violenta que ele deu, né? Porque o Tite foi o cara que bancou essa renovação de mais 2 anos de contrato com o Emerson, né? E agora já parece que o tiro saiu no pé. Então há quem diga que lá dentro do Corinthians isso não pegou muito bem, né? Que o Tite vai cobrar o Emerson, porque expôs o Corinthians, não a situação do beijo, é uma outra questão, a gente nem entra nisso, porque aí cada um faz da vida o que bem entende. Só que o Corinthians ficou agitado e claro que isso pode refletir dentro de campo. Então o Tite parece que vai ter uma conversa com o Emerson, a diretoria também, porque o bicho pegou. O Emerson quis desviar o foco, no meu entendimento, Flávio, e deu um tiro no pé. Ele é Corinthians, né? O Sheik significa Corinthians, a marca Corinthians, tá certo? Ele é um jogador do Corinthians. Quando você vê o Sheik, você vê o Corinthians. E a torcida ficou incomodada com essa situação. Mesmo que o Garrafa disse, não tem nada a ver com a vida de ninguém, cada um faz o que quer, cada um beija quem quiser, o problema é de cada um. O problema é o que você significa. O jogador de futebol, quando ele, ou nós aqui, quando a gente toma uma atitude indevida, nós estamos representando a TV Gazeta. Exatamente, né? Então tá você precisa tomar estádio lá com o microfone da Gazeta, nós somos a marca TV Gazeta, né? Agora, eu não estou julgando nada, para mim não muda absolutamente nada. O problema do Sheik, nunca conversei com ele, não sei qual é a opção dele, também não me interessa e não muda nada o meu conceito com relação a isso. Agora, ele representa o Corinthians e aí tem as consequências de você representar um clube e tomar uma atitude fora do padrão trivial. Nada contra, repito mais uma vez, é problema dele e do rapaz aí, mas que a torcida entendeu que ela também foi agredida com isso. Aliás, a torcida que sempre tirou muito sarro da torcida do São Paulo e tal, as coisas acabaram se interligando. Está tudo mudado no futebol mesmo, hein? O São Paulo está virando o Corinthians está virando São Paulo, está mudando mesmo, coisa impressionante. Vamos falar do Santos, que empatou com o Bahia em 0-0 ontem na Arena Fonte Nova. Adriano Dolfo acompanhou o desembarque da delegação que chegou nessa tarde em São Paulo. Confira. Já são 6 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. A última aconteceu apenas no dia 13 de julho, ou seja, há mais de um mês. Apesar das atuações fora de casa não terem sido ruins, os jogadores do Peixe sabem que a equipe precisa melhorar. O problema não está sendo fora de casa, o time fora de casa está se comportando bem, mas o problema em casa é que a gente não consegue a vitória, fugiram 4 pontos das nossas mãos com Curitiba e Vasco que poderiam ter deixado a gente numa melhor posição. O empate não foi ruim para nós, né? E acabamos empatando fora de casa, agora a gente tem que fazer os resultados dentro de casa, na Vila, né? Aproveitar o mando de campo para que a gente possa sair com as vitórias. A gente quer vencer, né? 4 empates seguidos, em questão de pontuação, não é o que a gente queria, né? O último jogo contra o Vasco deixamos escapar ali nos acréscimos, né? Infelizmente as vitórias não estão vindo, né? A ordem agora é se concentrar na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Santos recebe o Grêmio no jogo de ida que acontece na Vila Belmiro. Vai ser um jogo muito difícil, né? Igual foi aqui também no Brasileiro. Acho que vai ser um belo jogo e tenho certeza que a gente vai dar o nosso máximo aí, se Deus quiser, ser com a vitória. Quando está nessa fase, né, que mesmo fazendo as coisas certas, as bolas não querem entrar, a gente tem que continuar trabalhando, não pode desanimar, é continuar trabalhando ainda mais para poder fazer os gols e conseguir levar para casa as vitórias.
Olha, Flávio, eu entendo que o Santos tem que pensar e focar mais sua vida no Campeonato Brasileiro. Está muito perto da zona de rebaixamento. Entendo que no confronto com o Grêmio, o time gaúcho é o favorito, porque a decisão vai acontecer na Arena Grêmio, lá em Porto Alegre. O Santos não vive um bom momento, precisa se cobrir para não sofrer gols na partida de meio de semana. Mas, repito, a preocupação, o foco principal do Santos, para mim, é o Campeonato Brasileiro. Não comece aí querer dividir, não tem elenco para se dividir em duas competições, não. A prioridade é o Brasileirão, porque o rebaixamento está ali, ó, batendo no bumbum do peixe. Olha, se fosse por aspecto técnico, caiu uns 10 times esse ano, hein? Nossa Senhora, 10, 12, 15 times mereciam rebaixamento. Então, meu Deus do céu. Deixa eu falar de coisa legal. Você sabia que com a partir de R$ 13.200, isso mesmo, a partir de R$ 13.200, você pode montar sua fábrica produzindo até 3.000 blocos por dia. A Atlântica Mac, que há 40 anos fabrica máquinas para blocos e pavimentos de concreto, está lhe oferecendo esta grande oportunidade. São máquinas de ótima qualidade, são versáteis e de fácil operação. Confira o VT. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade, resistentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão. Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. E o nosso querido amigo Marcelo orienta, mostra como é que as coisas funcionam, como é que você pode ganhar o seu dinheiro, é muito legal. Aliás, na compra da máquina, e falando que você vê esse comercial aqui no nosso programa, olha, o Marcelo vai dar um presente para você, mas é muito legal. Não pense que é agendinha, canetinha, chaveirinho. É um tremendo presente para que a sua fábrica funcione bem legalzinha mesmo. Entre em contato agora mesmo com a Atlântica Mac. E voltamos a falar do São Paulo, que após o empate com o Flamengo completou 12 jogos sem vitória no Brasileirão. Hoje teve a reapresentação dos jogadores no CCT da Barra Funda e o repórter Alexandre Silvestre esteve lá. Confira. Ainda em tratamento no Refis, Luiz Fabiano, com dores nas costas, segue como dúvida. Mas existem boas chances dele jogar domingo contra o Fluminense. Autuori pode ganhar 2 reforços para a defesa. Paulo Miranda, recuperado de lesão, e Antônio Carlos, recém-contratado. O tricolor continua patinando na zona do rebaixamento. Não vence no Campeonato Brasileiro há 12 rodadas. A solução para o volante Wellington, entrevistado pelo repórter Luiz Henrique Gurian nesta segunda-feira, durante o desembarque do São Paulo, que voltou de Brasília com 0-0 diante do Flamengo, é simples. Você tem que saber o que você é capaz, saber o que você pode fazer para ajudar o seu companheiro do lado. E só assim vamos sair dessa situação, um ajudando o outro e não colocando a culpa um ao outro e nem apontando erros. Um ajudando o outro pelo que deve é assim. É a primeira vez desde que assumiu o comando da equipe que o professor poderá dedicar uma semana inteirinha só para treinamentos. O período talvez ajeite um pouco a casa bagunçada do São Paulo. Só na conversa às vezes as coisas não vai, né? Então acho que essa semana vai ser muito importante pra gente se posicionar direito, fazer as coisas, errar menos e não errar nas coisas normais que a gente está errando nos jogos. A promoção de ingressos está mantida, com bilhetes variando de R$ 2 a R$ 30. O Morumbi deve receber nesse final de semana mais de 30 mil pessoas, se levarmos em consideração que na semana passada, no Cícero Pompeu de Toledo, cerca de 26 mil torcedores compareceram, debaixo de muito frio e chuva. Vai ser um jogo difícil, mas com o apoio da nossa torcida, a gente está nos apoiando, tenho certeza que vamos conseguir essa vitória aí. Bom, uma semana de treino pode ajudar. Não vai se imaginar que o São Paulo vai virar uma grande coisa, porque não é uma grande coisa, mas vai se virar. E com esse friozinho, o cara vai lá na porta do estádio, tem aquele café da tia lá, ele dá uma notinha de 5 conto, toma um café com o troco, ele entra e assiste o jogo. Quer dizer, é tudo direitinho pro São Paulo. Palmeiras agora, depois da virada no sábado pela Série B, o Verdão pensa agora em outro campeonato. Quarta-feira o time estreia na Copa do Brasil, vamos ver? A fase é tão boa que o Palmeiras, perdendo por 2-0, consegue uma virada quase impossível. Líder absoluto da Série B e em grande fase, o Verdão está perto de conhecer talvez o grande teste da equipe na temporada. E essa é a hora do Palmeiras trocar o chip. Afinal, sai de cena a Série B e entra a Copa do Brasil.
E se encaixa a palavra desafio. Afinal, o atual campeão do torneio pega o Atlético Paranaense, 5º colocado da Série A. Eu acho que a gente é testado todo dia. Todo dia não, toda a quarta, terça e sexta, terça e sábado. Porque independente do que a gente fez no jogo anterior, o próximo jogo sempre tem um desafio diferente. Se serve de parâmetro ou não, não sei. Eu acho que se joga o mesmo futebol, né? São as mesmas regras, claro, que teoricamente são times com uma qualidade técnica maior. E isso acho que só se comprova dentro do campo. E todo cuidado é pouco. Jogo de mata-mata, gol qualificado. Lembrando que nos últimos jogos pela Série B em casa, a equipe levou 5 gols. Cada jogo tem sua história. Isso é muito relativo. A gente pode, vamos dizer, tomar 2 gols do Paysandu no sábado e jogar na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, ou contra o Grêmio, ou contra o São Paulo e não sofrer gols. Ainda mais da forma como foram. Como eu falei, foram em jogadas que a gente estava desorganizado pela forma com que o Paysandu se apresentou e a gente não teve, vamos dizer, de repente a paciência necessária para conseguir desenvolver e chegar no gol de uma maneira mais organizada e acabou sofrendo os contra-ataques. E fica a pergunta, priorizar a Copa do Brasil neste momento graças à gordura adquirida na Série B? O grupo que a gente está agora, muito equilibrado, todo mundo que está entrando está conseguindo render bem. Tantos que são considerados titulares como que são considerados substitutos, eu acho que a gente não tem por que priorizar, porque a gente está tendo sempre uma reposição muito boa, então a gente tem condições de levar as duas competições num nível muito bom. Diferentemente da situação do Santos, o Palmeiras tem essa possibilidade real de entrar com força máxima na Copa do Brasil, de fazer uma boa campanha, por quê? O Santos está ameaçado pelo rebaixamento. O Palmeiras não. O Palmeiras já garantiu o acesso dele, ainda não matematicamente, mas é questão de tempo, o acesso à Série A. Ser campeão da Série B ou não é uma outra consequência que talvez não importe muito para o torcedor. Seria ótimo voltar como campeão, mas o Palmeiras tem uma gordura boa para queimar, tem a possibilidade de entrar no campeonato com as equipes da Série A e chegar com maior moral ainda na Série B. Então são situações bem distintas e por isso entendo que o Palmeiras, se fizer o trabalho de casa direitinho, não cochilar como cochilou contra o Paysandu, pode se dar bem também na Copa do Brasil. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Você acha que foi pênalti no Danilo no jogo do Corinthians com o Coritiba no fim de semana? Sim ou não? Não, 64%. O programa de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento